Amém. Boa noite a todos. Boa noite a quem está em casa nos assistindo pelo YouTube, né? Nós estamos transmitindo. Você que perdeu alguma parte, quiser tirar alguma dúvida em casa, você volta lá no vídeo e acompanhe. Na sexta-feira vai ser publicado somente a parte do estudo, somente a parte da palavra. Se você quiser assistir novamente, você pode acompanhar. Está falando aqui do livro de Gálatas, capítulo 4. Esse capítulo, a gente pode dividir ele em 4 sessões, em 4 assuntos, que nós vamos abordar durante essa ministração. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos falar de escravos a filhos de Deus. Do 8 ao 12, que nós não devemos voltar aos rudimentos fracos da lei. Do 13 ao 15, nós vamos falar da enfermidade de Paulo. Do 16 ao 20, a fraqueza de Paulo. E, por último, do 21 ao 31, que nós não somos filhos de Agar, mas filhos de Sara. Então vamos iniciar aqui do versículo 1 ao 7. Nós não vamos ler ele todo, mas o que nós temos que entender inicialmente é que hoje, eu e você, nós não somos escravos. Eu e você, nós somos considerados filhos de Deus. Um dia lá fora no mundo, nós já fomos escravos. Eu e você já fomos escravos. Escravos do medo, escravo da timidez, escravo do desespero. A gente olhava para o lado e não via nenhuma solução. A gente olhava para o outro, só via desespero, só via irmãos passando um perrengue. A gente via várias outras coisas. E esse medo, ele nos paralisava. Ele não deixava nós fazer aquilo que nós estávamos querendo. Isso nos travava. O mundo, ele nos deixa paralisados às vezes. A gente olha aos outros países, está acontecendo guerras. Nós olhamos para outros países, pessoas passando fome mais do que tudo. E hoje em dia, existem muitas pessoas ainda no meio da escravidão. As pessoas que estão escravas sexuais, as pessoas que estão sendo escravas das drogas. E nós precisamos entender que escravidão é uma coisa terrível. A escravidão no mundo físico, ela foi abolida lá pela lei áurea. E hoje eu e você, nós não somos escravos, nem fisicamente, nem espiritualmente. Sabe por quê? Porque um alto preço ele foi pago ali na cruz. Um alto preço ele foi pago por Jesus, onde ele se fez por maldito por mim e por você. Ele se fez de maldito porque a palavra de Deus diz: maldito aquele que seja pregado em um madeiro. Ei, Jesus se sacrificou por mim e por você. E Paulo, ele estava falando à igreja ali de Gálatas: ei, vocês não devem voltar às leis de antigamente. Vocês já foram libertos de tudo aquilo que estava escravizando vocês, de todas aquelas coisas que o mundo pregava para vocês, que aqueles falsos profetas pregavam para vocês. Vocês não devem permanecer nessa lei. Vocês são filhos de Deus, comprados por um alto preço. O preço da cruz, o preço do sangue, o preço da lágrima de sangue foi um preço alto. E o Paulo alertava sempre isso à igreja de Gálatas. Você vai perceber que durante o capítulo 4 completo, geralmente ele vai falar de escravidão, porque ele quer nos informar que acabou a escravidão. Você não é escravo do medo, você não é escravo do pecado. A partir do momento que você falar: ei, eu não sou mais escravo, você vai ser liberto, porque Jesus vai te ajudar. Mas você vai ter que querer. Nós temos que querer. A igreja de Gálatas teve que querer para ser liberto. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus, ele veio para nós de uma forma simples. Ele nasceu de uma mulher,
Ele veio debaixo da lei. Ele não veio de uma família rica. Ele não veio de uma família ali multimilionária naquela época. Ele veio de uma família de um carpinteiro, de uma mulher simples. Ele não veio para ser exaltado como um poderoso, como alguém que possuía várias e várias dádivas aqui na terra, mas ele veio para ser glorificado, porque ele veio pregar o evangelho, irmãos. Ele veio por mim e por você, de uma forma simples, e nós temos que ser simples. Paulo, ele relata à igreja de Gálatas, quando chegou a plenitude do tempo, tudo foi planejado, nada foi de uma forma simples, somente Jesus não foi de qualquer jeito, Deus ali olhando para Jesus, ei Jesus, vai ali na terra e pronto. Não foi dessa forma, foi uma forma planejada, foi uma forma que iria atingir aquilo que Deus estava querendo, que é a nossa salvação, que é Ele sofrer tudo aquilo, porque Deus sabia o que o seu filho ia passar, mas mesmo assim, Ele entregou o seu filho para ser morto, para ser chicoteado por mim e por você, e era isso que Paulo estava querendo falar à igreja de Gálatas. Ei, Jesus foi por vocês, vocês não são mais escravos, Jesus foi de uma forma, de um plano que não podemos imaginar, e Jesus, ele respeitava a lei aqui da terra. Jesus, quando foi perguntado lá sobre os dízimos, a quem deve se dar, diz, dai de Deus o que é de Deus, é de César o que é de César, e nós devemos respeitar as leis aqui da terra. Mas não deve, eu sou filho de Deus, eu não vou seguir essa lei da terra não, vou seguir somente a lei que está lá na Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus, ele não veio somente para mudar a lei, somente para mudar isso, para mudar aquilo, mas ele veio para que a glória de Deus seja ressaltada aqui na terra, e ela foi. E olha o que forte, irmãos, antes, nós éramos apenas criação de Deus, nós éramos somente criação. Deus, ele nos criou assim como criou os céus e a terra. Deus, ele nos criou assim como ele criou os animais. Éramos apenas criação. Mas por meio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E isso você tem que levar para o seu coração. Eu sou filho de Deus, eu não sou qualquer coisa. Eu não sou qualquer ser, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus porque foi adotado por meio de sacrifício de Jesus. Gálatas 4:5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você foi adotado como filho. Bote isso no seu coração sempre. Quando o mundo falar que você não é isso, que você é um fraco, que você não consegue nada, olhe para ele e fale, ei, eu sou filho de Deus, assim como você. Nós não somos diferentes em nada, você pode ter isso, você pode ter aquilo, mas nós temos a mesma condição de filho de Deus, e isso ninguém vai me tirar, porque eu fui adotado através de Jesus, o sacrifício dele me fez filho. E Paulo, ele estava ressaltando a igreja de Gálatas, que estava se perdendo no meio das pregações, das enganações, que alguns judeus, algumas pessoas estavam ensinando da forma errada. E ele estava falando, ei, vocês são filhos de Deus, vocês foram adotados. Não se preocupe com deuses estranhos, se preocupe com você, porque você é filho, você não é mais escravo. E o versículo ele ressalta que eles estavam presos na lei. A parte aqui que diz, a fim de redimir os que estavam sob a lei. As pessoas, elas estavam ficando presas ali naquela lei. Somente o que a lei faz, somente o que a lei diz. Eles estavam presos e não conseguiam entender o que o Espírito Santo estava falando a elas. O Espírito Santo falavam a elas, mas elas não entendiam o que queria dizer, porque elas estavam presas na lei. Porque é que nem hoje em dia, muitos se prendem a somente um pregador, a somente um pastor, e ficam presos àquele. Se o pastor ali não falar, eu acho que está errado, ele não falou nada sobre isso. Aquele pastor, aquele presbítero,
A lei que eu admiro, ele não falou sobre isso. Ele não deu sua opinião sobre isso, então eu acho que eu não concordo. Há muitas pessoas presas em pregações de certas igrejas, e quando vão a outras, e quando houve outro tipo de ministrações, elas ficam presas naquela pregação antiga, e não entendem o que o Espírito Santo tem a falar a elas. E a igreja de Gálatas, elas estavam se prendendo à lei. Então o que eu tenho a dizer a você, não fique preso. Não fique preso a uma só ministração, não fique preso a somente um pregador, fique preso ao Espírito Santo, que ele te dá a palavra da vida eterna. E alguém lendo a Bíblia, lendo ali o livro, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, já viu lá dizendo que se você cumprir todos os 10 mandamentos, você será considerado filho de Deus. Não tem dizendo isso. Nas leis, nas tábuas, não foram escritas, se você cumprir todas exatamente da forma que está, você vai ser considerado como filho, mas no versículo 5 diz, a fim de resumir o que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. Então, nós somos filhos, independente de que nós fomos, independente do que você fez, independente do que a igreja de Gálatas fez, eles continuaram sendo filhos de Deus, e nós vamos continuar sendo filho de Deus, independente do nosso passado, independente dos nossos erros, independente das nossas fraquezas. Nós somos filhos. Mas mesmo assim, irmãos, após Deus nos adotar por meio do sacrifício de Jesus, a misericórdia, a graça de Deus, ela não acabou por aí. Deus, sabendo da nossa fraqueza, sabendo de tudo aquilo que nós pudéssemos fracassar, daquilo que nós não entenderíamos, Ele enviou o Espírito Santo para a nossa vida. Gálatas 6, capítulo 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o que clama, Abba, Pai. Deus, Ele se preocupa com você. Independente de você ser se tornado filho dele, Ele continuou se preocupando com você, Ele está te tratando como filho, Ele enviou o Espírito Santo para cuidar de você. E esse Espírito Santo, Ele intercede por mim e por você, clamando, Abba, Pai. O meu filho está sofrendo. Quando você está chorando ali, quando você está em desespero, o Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis por você, falando diretamente com o Pai. E Ele enviou exclusivamente para você, não foi para os animais, não foram para as plantas, não foi para aquelas outras criações de Deus. Ele enviou exclusivamente para você. Sabe por quê? Porque Ele diz, porque vocês são filhos. Se você se tornou um filho, Deus enviou o Espírito Santo. Ele está disponível para você. Ele está disponível para você agora. Ele vai estar disponível para você daqui em 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 1000 anos, não sei. Ele vai estar disponível para você, porque a duração do Espírito Santo na tua vida, ele não tem um limite. Busque sempre o Espírito Santo. E é isso que Paulo queria dizer ali à igreja de Gálatas. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. Ele está dizendo, ei, o Espírito Santo está no seu coração. Preste atenção, escute, abra seus olhos espirituais. E ele também quer dizer nas entrelinhas ali, eu posso imaginar que aquele pregador está falando aquilo, fale com o Espírito Santo para ver se aquilo é verdade. Assim como eu e você, nós temos que fazer hoje em dia. Será que o ministrante da noite, o pregador da noite está falando a verdade? Será que o Espírito Santo quer dizer isso, quer dizer aquilo? É muito importante você estar conectado com o Espírito. Porque você lê a Bíblia, você entende uma coisa. O pastor ali lê a Bíblia, ele entende outra. O Espírito Santo, ele fala conosco de uma forma diferente. Ele não vai falar comigo de uma forma e falar da mesma forma para você, porque nós não precisamos da mesma coisa. Nós precisamos de coisas diferentes. O meu coração pode estar sonhando por uma, o seu coração por outra. E o Espírito Santo, ele se dá ao trabalho por amor a mim e por você. Por amor de Deus que nos enviou, de cuidar de mim, de você. De acordo com aquilo que nós estamos precisando.
E nós temos mais uma vez certeza de que somos filhos de Deus, porque a palavra diz, porque vocês são filhos de Deus. Então, se considere alguém, outro patamar, alguém especial, porque você é filho de Deus, você é filho do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Você não é filho daquele homem poderoso aqui na terra. Você pode não ser filho do presidente, filho do homem mais rico do mundo, mas você é filho do Deus mais poderoso, o único Deus. Para que ficar desanimado? Mas o que tudo isso reflete em nós? A pregação, a carta enviada ao Gálatas. Aqui na terra, quando nós assistimos filmes de certos ricos, eles morrem, aí fica ali a briga pela herança. O filho mata o outro, o irmão mata o pai, mata aquilo, e pessoas no desespero para receber a herança. E nós temos que entender que eu e você, nós não precisamos brigar por herança, porque a herança de Deus para a nossa vida, ela está disponível para você a todo momento. A herança deixada por Jesus, pela morte de Jesus, está disponível agora, está disponível amanhã, está disponível depois da manhã. A herança que é a graça de Cristo, ela está disponível na sua vida, irmãos. Em Gálatas 4:7. Assim, já não é mais escravos, mas filhos, e por isso, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, de novo, por você ser filho, Deus, ele enviou mais uma bênção para a sua vida. Agora você é herdeiro. Você é filho de Deus, você é herdeiro. Mas isso não quer dizer que você vai herdar os poderes de Deus. Agora você, quando Deus morrer, eu vou ser ali um Deus todo-poderoso. Eu vou ter superpoderes, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E é isso que a Bíblia quer dizer. Você não vai ter a glória de Deus, mas você vai presenciar a glória de Deus, irmãos, eternamente, no lugar que Ele preparou para você receber de herança, um lugar onde não vai ter mais dores, onde não vai ter mais prantos, onde só vai ter alegria, onde você vai presenciar todos os dias a glória de Deus face a face com Ele, onde você vai ceiar com o próprio Jesus e vai ser servido por Ele, assim como nós ensaiamos aqui na terra. Todo domingo do primeiro mês nós ceiamos aqui, aquilo nós estamos ensaiando para um dia eternamente nós ceiarmos com o próprio Jesus, assim como foi na última ceia. Então, irmãos, que você deixe no seu coração, nessa primeira parte, coloque no seu coração hoje e sempre que você não é mais escravo. Você é filho de Deus. Diga o seu problema: ei, eu não sou mais escravo. Eu não sou escravo de você. Eu sou filho de Deus e eu vou conseguir essa vitória. Agora nós vamos para o tópico de não devemos voltar aos rudimentos fracos da lei, que vai do versículo 8 ao 12. Paulo, ele alerta a igreja de Gálatas que eles não devem retroceder aos rudimentos da lei, aquela lei fraca. Os irmãos, a igreja de Gálatas, eles estavam se perdendo a pregadores pagãos, falando que a lei deveria fazer isso, eles deveriam fazer aquilo. E eles estavam voltando e não estavam mais dando crédito à pregação de Paulo. Por isso, Paulo envia entristecidamente essa carta. Ali na parte final, nós vamos ver o que Paulo estava sentindo ao enviar essas cartas. Em Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Ei, Paulo foi lá, pregou aquele povo, converteu aquele povo, mas ele teve que se ausentar porque ele tinha que pregar as outras nações, ele tinha que converter as outras igrejas, e ele foi lá, e a partir do momento que ele saiu, os falsos profetas começaram a pregar,
E eles estavam voltando à lei anterior, eles estavam esquecendo das maravilhas de Deus que foi contadas por Paulo. A palavra de Deus que eles eram conhecidos a Deus, eles não somente conheciam, mas eles eram conhecidos por Deus. E é isso que nós temos que ser hoje em dia. Nós não temos que somente conhecer a Deus, nós devemos ser conhecidos por Deus. Você é conhecido por Deus? Pergunte-se a si mesmo: eu sou conhecido por Deus? O que foi que eu fiz para chamar a atenção de Deus para a minha vida? Será que Deus está olhando por mim agora, pelas coisas que eu estou fazendo? E Ele está olhando com olhar: olha lá meu filho, o meu filho amado é quem eu me comprazo, assim como Jesus? Ou será que Ele está olhando a nós com um olhar triste, com um olhar desanimado, porque nós não estamos conseguindo fazer aquilo que Ele quer que nós façamos? Porque Ele está sempre nos observando. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Onde quer que nós estejamos, Ele vai estar. Assim como o nosso inimigo, Ele também está presente através dos seus enviados a nos observar. Ele vai lá, assim como Ele fez com Jó: aquele é o teu servo, tira tudo que ele tem, que eu quero ver se ele vai te servir. Então olha ali, aquele ali é o teu pastor, o pastor Alain, tira ali o carro dele, quebra tudo ali, quero ver se ele vai continuar te servindo. Não continuou. Deus, Ele abençoa os sacrifícios que nós fazemos por Ele. Então olhe para dentro de você e se pergunte e responda. E se você não estiver sendo conhecido por Deus, faça ser conhecido por Ele. Que você seja conhecido no céu e seja temido lá no inferno, por ser alguém que adora Ele verdadeiramente, que prega o Evangelho, que escuta a palavra e que está sempre em comunhão com Deus. E ali, o Paulo queria falar à igreja de Gálatas: ei, vocês são conhecidos. Vocês são conhecidos por Deus através da sua convenção, e agora vocês querem voltar a ser alguém desconhecido. Agora vocês querem voltar a serem escravos daquela lei que somente maltratava vocês, que não levava vocês a lugar nenhum. Não queira, irmãos, voltar ao seu passado. Não queira voltar àquilo que te prendia lá fora. Não queira voltar a ser escravizado pelo medo que te dominava antigamente, que você não podia fazer nada sem sentir medo, sem se sentir capaz de conseguir alcançar o seu objetivo. Isso é na sua mente, irmãos. Se você vai fazer uma coisa e antes mesmo de você conseguir, de você começar a fazer, a sua mente já está dizendo: ei, você não consegue, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Você está voltando a ser escravo. Você tem que confiar, e confiar principalmente em Deus. Se você está fazendo, Deus vai me abençoar e eu vou fazer. E Paulo, ele temia que os esforços que ele fez para pregar o Evangelho ali à igreja de Gálatas fossem em vão. Porque ele lutou ali em Gálatas 4:11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ele mesmo falou: eu estou com medo que eu preguei em vão. Eu andei várias e várias terras aí, porque antigamente não tinha avião, né? Não tinha carro, não tinha nada. Ele andou, se sacrificou, foi no sol, pregou, e ele não estava bem na sua saúde, mas mesmo assim ele pregou. E após ele sair lá de perto, o povo começava a se desviar, a acreditar em falsas pregações. E ele já estava com medo de não ter sido feito um trabalho que vai durar para sempre. O povo estava voltando ao que era pregado antes deles serem convertidos. As palavras de Paulo, elas já estavam sendo esquecidas. Já estaria ficando para trás. E coisas novas que estavam sendo pregadas a eles, faladas a eles, estava tendo mais crédito do que a pregação de Paulo. Isso quer nos dizer que nós não devemos dar crédito às palavras que foram faladas a nós, que não nos importa no nosso futuro, que não nos importa no nosso crescimento espiritual.
Ali, eles esqueceram que a palavra de Paulo foi para edificar a vida deles, foram para tornar uma igreja melhor, foram para se tornar filhos de Deus, e eles se esqueceram, estavam dando crédito a pregações pagãs, a pregações que não tinham a ver, nada a ver com ser filho de Deus. Só um momento. Agora nós vamos passar aqui rapidamente pela enfermidade de Paulo, do 13 ao 15. Ali ele não fala qual era a enfermidade que ele estava passando, mas em cartas às outras igrejas, ele falava dos espinhos da carne. Eles tinham uma enfermidade no seu corpo que eles não estavam bem da sua saúde. E ele foi relatando ali, entre 13 ao 15, que quando a igreja de Gálatas, eles estavam no primeiro amor, eles se importavam mais com Paulo. Eles se importavam das pregações de Paulo, das palavras que Paulo falava a eles. Porém, quando ele mesmo doente pregou e saiu, começaram a dar créditos aos falsos deuses. E eles aceitavam, sem dar crédito, a pregação de Paulo. E mesmo enfrentando fraqueza do seu corpo, Paulo, ele continuava servindo ali a igreja de Gálatas com amor. Como algo que ele se importava grandemente, que ele não desistiu da igreja de Gálatas, tanto que ele enviou cartas à igreja de Gálatas. Eu não sei dizer exato, mas, se eu não me engano, ele estava preso enquanto ele escreveu essas cartas. E ele, mesmo no momento de fraqueza dele, ele continuou pregando a igreja de Gálatas, avisando, dando lembretes, falando daquilo, lembrando do que foi falado a eles. E é isso que acontece hoje no nosso dia a dia. Os nossos pastores, mesmo enfrentando dificuldades, sobrecarregados, doentes, você não vê um pastor mandando lá no grupo: ai meu Deus, estou muito ruim, não vou para o culto hoje, estou sofrendo, passando isso. E os nossos pastores, nós temos que ser bem gratos a eles, porque eles se importam conosco. No momento de suas dores, eles estão lá, continuam intercedendo por nós, continuam orando para mim e para você continuarmos de pé, sem receber nada de nós. Dificilmente a gente acha alguém hoje em dia que a gente não pague, que se importe conosco, assim como o nosso pastor se importa conosco. Então, agradeça por Deus, pelo seu pastor. Quem está em casa, agradeça pelo seu pastor. Não sei de qual igreja você pode ser, se você é da nossa, se você não é da nossa. Agradeça por seu pastor, porque ele faz aquilo por você que quase ninguém hoje em dia faria. E Paulo, ele estava ali nesse momento desabafando. Eu no meu sofrimento, nas minhas dores, eu estou ali intercedendo por vocês, eu estou lembrando de vocês. Então não esqueçam das minhas palavras, não esqueçam que Jesus libertou a vocês, e eu falei isso a vocês, e foi pregado a vocês que Jesus tornou vocês filhos de Deus. E Paulo, ele tinha uma franqueza, não era fraqueza não, tá, irmão? Era franqueza. Paulo, ele foi bem franco ao falar à igreja de Gálatas. Ele não mediu as suas palavras com medo da reação de Gálatas. Hoje em dia, muitos pastores têm que se preocupar com o que vão falar para não machucar os irmãos. Hoje em dia está dominando dentro da igreja uns certos mimimis que se o pastor falar isso, eu não vou para o culto, passar um mês sem ir para a igreja. Estou de mal com o pastor, estou de mal com o presbítero que falou isso. Estou de mal com o irmão que falou certa coisa para a minha vida, que iria melhorar, mas me machucou. E a igreja, ela começa a se dispersar, e Paulo, ele não teve esse medo, ele foi franco, ele falou. Gálatas 4,16. Primeiro ele começou perguntando: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade?
Será que eu falando a verdade agora eu virei seu inimigo? Será que agora dizer a verdade é crime? Será que dizer a verdade nos torna inimigos? Paulo ele estava falando a verdade, mas os olhos espirituais do povo estavam fechados e eles não conseguiam entender. E nós temos que olhar para nós hoje. Será que meus olhos espirituais estão totalmente abertos? Será que eu estou enxergando direito aquilo que Deus está me mostrando? Então faça essa análise dentro de você. Não seja como uma certa parte ali da igreja de Gálatas que estava com os olhos fechados para que Deus estava falando através de Paulo, estava escutando as pregações mundanas. Mas esteja com os olhos sempre abertos, porque Deus ele te mostra o caminho. Você pode estar em dúvida que caminho seguir, a que decisões tomar, mas o Espírito Santo através de Deus ele está sempre falando, te mostrando a direção. Se você não estiver com os olhos espirituais totalmente abertos, você vai ficar perdido. E dentro da igreja, hoje em dia, falar a verdade, ela traz muitos inimigos. Hoje há muitas pessoas, muitos cristãos, muitos evangélicos, não estou falando generalizando, né? Mas sempre tem as pessoas que estão em busca somente da parte financeira. Meu pastor falou que isso não é a prioridade aqui na igreja. Ah, meu Deus, eu não vou mais para aquela igreja, não. Estou passando aqui a maior necessidade. O pastor quer falar ali de servir a Deus, ali de pregar o evangelho. Eu aqui na pior, passando minhas contas tudo atrasadas, eu vou ter que ir lá e pregar o evangelho? Eu não vou, não. Não quero mais ir para essa igreja, eu vou ali para outra igreja. Igreja que está falando mais ali da parte financeira, campanhas para melhorar a minha vida, campanhas para isso e para aquilo. E torna inimigo daquela igreja. Então coloque no seu coração que muitas vezes você, assim como Paulo, vai falar a verdade que eu estou falando é a verdade de Jesus, e vai chocar com a verdade de outra pessoa. Porque nem tudo aquilo que você fala para outra pessoa é verdade. E você vai se tornar um vilão. E para certa parte da igreja de Gálatas, Paulo ali estava se tornando um vilão. Por isso que ele foi bem curto-grosso. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Ele estava indagando. Eu estou somente pregando o evangelho. Por que vocês estão me tornando um inimigo? Eu não quero ser o inimigo de vocês. Eu quero somente pregar o evangelho. E também, assim como hoje em dia, antigamente, existia muitos que somente só se interessavam naquilo que a igreja ali, que Gálatas, eles tinham, pelos bens que eles possuíam, pelos poderes que eles possuíam. Gálatas 4,17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Aquele povo ali que estavam tentando agradar aquela igreja de Gálatas, somente estava querendo coisas pessoais, querem somente que mostrassem zelo por eles. Olha, agora eu não sigo mais Paulo, eu sigo um mestre aqui, um mestre qualquer outro ali, que eu não sei o nome, mas muitos, hoje em dia, também só querem o seu dinheiro. Campanhas para arrecadar dinheiro para igrejas, campanhas para isso, para aquilo, campanha de você compra isso, compra aquilo para ser abençoado no seu mundo financeiro. Eles somente se interessam ou no seu poder, querem você na igreja deles por causa da sua influência, a sua influência no governo, a sua influência a muitas pessoas que podem trazer mais pessoas. Mas isso não é você. Você não é somente dinheiro, você não é somente o poder, mas você é filho de Deus. E é isso que Deus quer em você. Ele quer a sua atitude como filho. E é isso que Paulo queria a igreja de Gálatas, que eles se
se mostrassem como os filhos de Deus, eles agissem como filhos de Deus, e não como um qualquer, e não como um que possa ser controlado por aquelas pessoas que estavam pregando a eles a palavra que não era a palavra verdadeira. E Paulo, ele faz um alerta que nós devemos também guardar para nós. 18, versículo 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. O que ele quis dizer é: ei, quando eu estou aí presente com vocês, vocês são dessa forma. Vocês agem da forma que eu falo para vocês, mas é somente eu sair de perto que vocês já se tornam outros. Isso nós temos que guardar para a nossa vida. Nós devemos ser um só. Aqui na igreja nós devemos ser um. Em casa nós devemos ser o mesmo. No nosso trabalho nós devemos ser o mesmo. Eu e você devemos ser cristãos aonde quer que nós estejamos. Não quer dizer que você vai chegar lá no seu trabalho: ei, Jesus é isso, Jesus é aquilo, vai chegar pregando, vai chegar fazendo isso e aquilo, não. Mas por meio do seu comportamento, as pessoas eles vão notar. Eles vão sentir a presença de Jesus em você. Não precisa você nem abrir a boca, mas eles vão sentir, eles vão olhar: olha, aquilo ali tem uma presença diferenciada. Que muitas vezes aconteceu na minha vida, ali na minha sala. Acho que eu nem precisei nem contar que eu sou da igreja, ele já mesmo, tu é da igreja, né? Eu sou sim, sou a igreja, né? É isso que nós devemos ser a igreja. Se você é a igreja vai estar onde quer que você esteja, porque você é a igreja, você leva a igreja com você, porque é você. E o Espírito Santo que habita no seu coração, que foi enviado para você, foi enviado ao seu coração, está com você, aonde quer que você esteja. Então, não seja um crente duas faces, assim como é falado pelos pessoas que não são da igreja. Olha, aquele ali é o irmãozinho ali da igreja. Vai para o culto todo domingo, mas na semana, misericórdia, na escola, irreconhecíveis. Há pessoas que na sua escola, no seu trabalho, falam: eu sou da igreja, a pessoa vai ficar assim: sério? Tu é da igreja? E a melhor forma que eu e você temos de pregar o evangelho é através do testemunho. É através do seu modo de agir. Através do seu testemunho você pode conquistar multidões. Assim como também através do seu testemunho você pode afastar multidões. Eu não vou para a igreja que aquele irmão vai, não. Misericórdia, se eu for para a igreja e ser assim que nem ele, melhor ficar aqui no mundo mesmo. Então, nós devemos ser cristãos aonde quer que nós estejamos. E para finalizar ali a parte finalzinha, do 21 ao 31, não somos filhos de Agar, mas filhos de Sara. Paulo, para finalizar esse capítulo, ele fez ali que nem uma dissertação. Ele indagou ali, ele chamou, referenciou ali o Velho Testamento ali e falou da história de Abraão. A gente vai ler um pouquinho rapidamente o versículo 21 ao 31, porque a forma que Paulo ele expressou, e nós precisamos entender da forma que ele falou. 21, a partir do 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe.
Pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daqueles que têm marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo, ele finalizou ali no seu TCC, vamos dizer isso, ele falando, tudo aquilo que ele falou, ele está comprovando através da fala, através da história de Abraão. E nós não somos filhos de escravos, sabe por quê? Porque nossa mãe não era escrava mais, porque a mãe de nossa mãe não era escrava mais, elas foram libertas através de Jesus, assim como eu e você. Abraão, ele foi considerado ali o pai da fé, porque ele não conseguiria ter filhos, mas com a sua esposa, Sara, tentava na fertilidade, passou-se anos e anos e eles não conseguiu, mas através do milagre de Deus na vida deles, Sara teve um filho na sua velhice, o que muitos consideravam improvável, não ia acontecer, riam quando Sara falou que estava grávida, que ia ter um filho, mas aconteceu. E é isso que acontece na nossa vida. As pessoas, quando nós contamos os nossos sonhos, as pessoas riem, as pessoas começam a rir, as pessoas começam a debochar. E nós temos que ser como Abraão, que ele acreditou até o último minuto. E Abraão, ele teve o seu filho tão sonhado ali com a sua esposa, que gerou Isaque. E mesmo assim, ele passou num teste tremendo, irmãos. Deus, ele pediu que Abraão fosse ali no monte e ofertasse, sacrificasse o seu filho. Ele só mandou ele ir, nem falou qual era o sacrifício. Ele chegou lá, cadê? Qual animal que eu vou sacrificar? O seu filho é o sacrifício. Já pensou o desespero que seriam para nós chegarmos ali para orar e falar a Deus, falar: ei, teu filho vai ser sacrificado hoje. Eu acho que dificilmente alguém faria isso. Assim como Deus fez entregando Jesus, Abraão entregou seu filho para ser sacrificado. Mas Isaque, ele não foi sacrificado, era somente um teste e ele passou. E na nossa vida, diariamente nós passamos por pequenos testes, por pequenas provações, e nós já nos sentimos meio tristes, nós já sentimos que algo na nossa vida só acontece coisa ruim. Mas não se preocupe, porque quanto maior a tempestade, maior a bênção que vai ser na sua vida. E como imaginar o baque que foi ali para Abraão? De lutar, de ter o seu filho na velhice e chegar ao ponto de ter que sacrificá-lo. É uma coisa que nós devemos levar no nosso coração. Se Abraão ia fazer isso com seu filho, nós podemos fazer muitas coisas por Deus. Nós podemos tirar alguns sacrifícios. Nós podemos sacrificar algumas coisas que nós amamos, que nós gostamos ali, um pouquinho da TV, um pouquinho das redes sociais, para se dedicarmos a Jesus, para se dedicarmos a Deus. E às vezes, nós só acreditamos nas coisas que Deus tem para a nossa vida após nós vermos o milagre. Mas Abraão não foi assim. Ele primeiro acreditou e o milagre veio. Ali Paulo volta a falar que nós não somos escravos. Ele falou novamente: vocês não são escravos, vocês são... Ele finaliza: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Como eu falei inicialmente, ele, na sua carta, ele fala fielmente que você não é escravo, que você é filho da livre, que a escravidão não existe mais na sua vida, que você é livre para adorar a Deus, que você tem
a seu livre-arbítrio. Que você é filho de Deus, Ele está todo o tempo dizendo: ei, você não é escravo, você é filho de Deus. Então, coloque isso no seu coração todos os dias. É muito importante você acordar e ter a certeza que você é filho de Deus, porque você vai ter a certeza que você vai herdar tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Para finalizar, Paulo, ele finaliza com essa palavra, né? Eu tenho dizendo que a marca da promessa que existe dentro de você, ela nunca vai se apagar. Ela vai continuar ativa para você até o final dos tempos, até Jesus, Ele venha buscar por mim e por você. Então tenha certeza que essa marca existe dentro de você. E essa marca, ela veio através de Jesus. Em Romanos 8,15, para finalizar aqui no versículo. Romanos 8,15, carta de Paulo aos Romanos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Novamente ele fala que nós recebemos o Espírito, que nós somos filhos. E Ele quer que você não tenha medo. Ele quer que você não desista. Assim como a igreja de Gálatas estava começando a desviar dos seus caminhos, Ele quer que você não se desvie. Ele quer que você prossiga reto nos caminhos do Senhor. Ele quer que não desista, porque Cristo está com você. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa noite. Que Deus tenha edificado, que você se coloque de pé. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor enviar, Senhor Deus, o seu único Filho por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos abençoou e por meio do teu sacrifício, nós nos tornamos teus filhos, nós somos gratos. Que a cada dia o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, em nossa vida, para nos mostrar, para nos falar, para nos dizer aonde irmos, aonde seguirmos, o que fazermos no meio das trevas. Que o Senhor esteja nos guiando todos os dias. Nós necessitamos da tua misericórdia, Pai, porque nós não somos nada sem ela. Nós precisamos que teu Espírito Santo esteja sempre sobre a nossa vida, porque sem ele nós não conseguimos. Então que o Senhor, Pai, esteja, Senhor Deus, abençoando a cada um. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, no coração de todos, a todo momento, que o Senhor é Pai deles e que o Senhor nunca vai desistir deles, porque nós cremos que o Senhor nunca desistiu e nunca vai desistir na nossa vida. Então, em nome de Jesus, continua, Senhor Deus, nos guiando, porque nós precisamos, Pai. Amém.